Imagine acordar em um mundo onde os dinossauros ainda dominavam a Terra e até que algo vindo do espaço mudou tudo. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide gigante atingiu o planeta durante o Cretáceo, causando uma extinção em massa que alterou continentes, florestas e atmosfera para sempre. Mas como um único acontecimento conseguiu eliminar os animais mais impressionantes que já existiram e abrir caminho para a nossa existência? Hoje vou te mostrar os bastidores do maior apocalipse da história e como esse caos cósmico criou o mundo que conhecemos. Mas antes de falarmos sobre o impacto devastador, precisamos entender como era a Terra quando os gigantes reinavam absolutos. Vamos viajar 66 milhões de anos no tempo, direto para o período Cretáceo. O planeta Terra era um lugar radicalmente diferente, com continentes ainda se separando lentamente em um mapa que você mal reconheceria. O clima era tropical e úmido, sem calotas polares como conhecemos hoje, criando um verdadeiro paraíso pré-histórico. Imensas florestas de coníferas e samambaias cobriam a superfície, bombeando oxigênio para uma atmosfera densa e quente. Não existiam gramíneas como as do seu quintal, o chão era um tapete verde de vegetação exuberante e rios caudalosos. Esse ambiente perfeito sustentava uma biomassa animal que faria qualquer documentário moderno parecer brincadeira de criança. Os dinossauros não eram apenas habitantes, eles eram os verdadeiros donos do pedaço, dominando continentes, oceanos e céus. Nos mares, mosassauros e plesiosauros governavam as águas com dentes do tamanho de bananas. Nos céus, pterossauros de envergadura imensa planavam como aviões a jato, caçando com precisão mortal. No topo da cadeia alimentar terrestre, o Tiranossauro Rex reinava com uma mordida capaz de triturar ossos, exercendo uma força de quase 6 toneladas. Enquanto isso, manadas de Triceratops e o colossal Titanossauro, que podia pesar mais de 70 toneladas, pastavam tranquilamente. Era um equilíbrio frágil, mas funcional, mantido por milhões de anos de evolução constante. Tudo parecia perfeito nesse ecossistema vibrante, onde a vida prosperava em cada canto do globo. Mas essa tranquilidade absoluta era, na verdade, a calmaria antes da maior tempestade cósmica da história. Porque, lá no fundo do espaço, um visitante indesejado já estava a caminho, e o relógio estava prestes a zerar. Enquanto a vida prosperava no Cretáceo, um viajante silencioso e mortal cruzava o sistema solar em direção à Terra. Não era um cometa qualquer, mas um asteroide maciço, vagando nas sombras do espaço há milhões de anos. Ele não tinha nome, mas seu destino estava traçado: colidir com o nosso planeta e reescrever para sempre a história da vida. Para você ter uma ideia da escala absurda desse monstro cósmico, ele tinha cerca de 10 quilômetros de diâmetro. Isso é maior que a altura do Monte Everest ou do tamanho de uma cidade inteira caindo do céu. Imagine um bloco de rocha e metal tão gigantesco que, se pousasse hoje, cobriria toda a região metropolitana de São Paulo com sobra. E ele não estava apenas caindo, ou viajava a uma velocidade estelar de aproximadamente 20 km por segundo. Isso equivale a cerca de 72 mil km por hora, ou seja, mais de 50 vezes a velocidade de uma bala de rifle. Nessa velocidade, a atmosfera da Terra nem teve tempo de freá-lo, o asteroide a atravessou como um fantasma, criando um rastro de fogo e plasma incandescente. O momento do impacto, na região que hoje chamamos de Chicxulub, no México, liberou uma energia inimaginável. Estima-se que a colisão tenha sido equivalente a bilhões de bombas atômicas detonando simultaneamente no mesmo instante. O chão líquido e a rocha sólida se comportaram como água, criando uma onda de choque que varreu continentes inteiros em questão de minutos. Mas a explosão inicial foi apenas o primeiro ato dessa tragédia cósmica. O verdadeiro horror não estava apenas no fogo e na força bruta do impacto, mas no que veio logo em seguida. O planeta estava prestes a mergulhar em uma crise global que transformaria o céu em um túmulo e o mundo em um verdadeiro inferno.
No exato momento do impacto, a crosta terrestre derreteu instantaneamente, abrindo uma cratera de quase 200 quilômetros de diâmetro. O solo que antes sustentava florestas vibrantes do Cretáceo foi vaporizado em frações de segundo. Essa cicatriz colossal, hoje conhecida como Chicxulub, no México, é a prova física desse dia fatídico. A partir desse ponto zero, ondas de choque supersônicas varreram os continentes como um tsunami de ar e detritos incandescentes. Tudo o que estava a milhares de quilômetros de distância foi literalmente arrancado do chão pela força bruta da explosão. Gigantes do passado foram desintegrados antes mesmo que o estrondo pudesse ser ouvido. Minutos depois, o céu começou a chover fogo de forma apocalíptica. Milhões de toneladas de rocha fundida foram ejetadas para o espaço e, ao caírem de volta, aqueceram a atmosfera a temperaturas de um forno. Incêndios gigantescos se espalharam por grandes áreas, transformando a vegetação exuberante em cinzas em questão de horas. Mas o fogo era apenas o primeiro ato desse pesadelo global. A colisão do asteroide lançou uma quantidade absurda de poeira, fuligem e partículas de enxofre para a atmosfera da Terra. Essa nuvem espessa e tóxica começou a bloquear a luz do Sol, criando um eclipse artificial que não duraria dias, mas sim anos. O ambiente mudou drasticamente da noite para o dia, transformando um paraíso tropical em um mundo escuro, frio e hostil. A Terra, que antes pulsava de vida, agora estava presa em um suspense mortal, selando o destino da maior extinção em massa da história. E o que aconteceu quando a comida começou a faltar e o frio se instalou de vez? Com o Sol bloqueado por uma espessa cortina de poeira e enxofre na atmosfera, a Terra mergulhou em um inverno de impacto brutal. As temperaturas globais despencaram drasticamente, transformando o que era um planeta tropical em um deserto gelado e escuro. A luz do dia, antes garantida, tornou-se um luxo que a natureza não podia mais pagar. Sem a luz solar, a fotossíntese parou quase que instantaneamente em todos os continentes. As imensas florestas do Cretáceo, que antes bombeavam vida e oxigênio, começaram a murchar e morrer em questão de semanas. A base de toda a cadeia alimentar estava sendo arrancada pela raiz, e o colapso ecológico era inevitável. Primeiro, os grandes herbívoros morreram de fome em massa, sem vegetação para sustentar seus corpos gigantescos. Logo em seguida, foi a vez dos predadores de topo, como o T-Rex, que se viram sem presas em um mundo que não perdoava fraquezas. Estima-se que até 75% de todas as espécies do planeta foram varridas nesse colapso sistêmico implacável. Para piorar, a atmosfera saturada de enxofre gerou chuvas ácidas severas que caíram sobre a Terra e os oceanos. Essa chuva tóxica acidificou as águas, dissolvendo as conchas de organismos marinhos e destruindo o fitoplâncton na base da vida aquática. Os oceanos, antes cheios de mosassauros e ammonites, tornaram-se zonas mortas e silenciosas. O planeta parecia ter assinado sua própria sentença de morte, com a extinção em massa apagando os gigantes do mapa para sempre. Mas a natureza é incrivelmente resiliente, e nem toda a vida foi condenada a desaparecer nesse caos absoluto. Enquanto os reis do Cretáceo caíam, alguns pequenos e humildes habitantes conseguiam encontrar brechas inesperadas para sobreviver. É um mito comum achar que o asteroide varreu 100% da vida da Terra de forma igualitária. Na verdade, essa extinção em massa funcionou mais como um filtro brutal do que como uma borracha total do planeta. Enquanto os gigantes caíam, a natureza já estava preparando os verdadeiros vencedores desse jogo de sobrevivência. No subsolo e nas sombras, pequenos mamíferos do tamanho de um rato encontraram seu momento de brilhar. Esses ancestrais distantes, semelhantes a musaraños, eram noturnos, cavavam tocas e se alimentavam de insetos ou sementes resistentes. Seu metabolismo rápido e tamanho reduzido eram as armas perfeitas contra a escassez global de comida. E aqui vai uma curiosidade que quebra a mente: os dinossauros não desapareceram por completo.
Um grupo específico de terópodes emplumados, os ancestrais diretos das aves modernas, conseguiu superar o inverno nuclear. Suas penas ofereciam isolamento térmico vital, e sua capacidade de voar ou se adaptar a novos nichos alimentares foi absolutamente decisiva. Nos rios e pantanos, crocodilianos, tartarugas e anfíbios também resistiram ao caos ambiental. Com metabolismos lentos, eles podiam passar meses sem comer, enquanto a água oferecia um amortecedor térmico contra as mudanças bruscas da atmosfera. Eles eram os mestres da paciência em um mundo que exigia exatamente essa habilidade. Esses sobreviventes herdaram um planeta quebrado, silencioso e, acima de tudo, vazio de grandes competidores. O que foi um desastre absoluto para os dinossauros se transformou na maior oportunidade evolutiva da história da Terra. Mas como esse vácuo de poder permitiu que o mundo que conhecemos hoje finalmente emergisse das cinzas? Com os gigantes extintos, os continentes se tornaram uma tela em branco para a evolução. A extinção em massa não foi apenas um fim trágico, mas o botão de reset definitivo para a biologia do planeta. O vácuo de poder deixado pelos dinossauros abriu espaço para uma explosão de novas formas de vida. Aqueles pequenos mamíferos que antes se escondiam nas tocas começaram a crescer e se diversificar rapidamente. Em poucos milhões de anos, eles ocuparam os nichos ecológicos vagos, evoluindo de criaturas do tamanho de ratos para animais do porte de ursos e cavalos. A natureza aproveitou cada centímetro disponível para recomeçar. Enquanto a fauna se transformava, as florestas e a atmosfera também se recuperavam de forma inédita. Novos tipos de vegetação, incluindo o surgimento e a expansão das primeiras gramíneas, começaram a dominar as paisagens dos continentes. Esse novo tapete verde moldaria o comportamento e a dieta de todos os futuros herbívoros do mundo. Milhões de anos dessa experimentação evolutiva incessante acabaram pavimentando o caminho para os primatas. Muito tempo depois, essa linhagem resistente daria origem à espécie humana, capaz de olhar para o céu e entender sua própria origem cósmica. Sem aquele asteroide, nossos ancestrais provavelmente ainda estariam se escondendo no escuro. O que foi um desastre absoluto para uma espécie foi a maior oportunidade de todas para o mundo que conhecemos hoje. A Terra provou que a destruição e a criação são duas faces da mesma moeda na história da vida. Mas o que essa transformação radical nos ensina sobre a nossa própria fragilidade e o nosso lugar neste exato momento? O impacto daquele asteroide não foi só o fim dos dinossauros, foi o recomeço de tudo, incluindo a nossa própria existência. Se aquela rocha gigante nunca tivesse atingido a Terra, será que os humanos estariam aqui hoje? Provavelmente não, e isso prova que os maiores desastres podem abrir portas para as maiores oportunidades. Agora me conta aqui nos comentários, se você pudesse voltar ao Cretáceo, qual dinossauro gostaria de ver de perto antes do impacto? E se esse vídeo te prendeu até aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like para não perder as próximas viagens no tempo. Nos vemos no próximo vídeo.